é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181 em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther da paróquia de Parobé, pertencente ao Sínodo do Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Koren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 27 de junho de 2026. Quero saudá-los e quero saudá-las com palavras bíblicas previstas para este sábado que encontramos em Salmo 141, versículo 4. Senhor, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Senhor, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Esse é um pedido do salmista, um pedido também nosso. Não deixe que o nosso coração e a nossa vida se inclinem para o mal, mas que sempre a nossa vida e o nosso coração se inclinem para Ti, para fazermos o bem em nosso dia a dia. E assim te pedimos, ó Deus, te faça presente na nossa vida durante esta hora luterana, mas também para todo sempre, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semente espalhar nosso amor, nosso amor. Grão nenhum se perderá, fruto bom retornará pra semear, semear. Não se perderá, grão nenhum se perderá. muito quer também amar. Deus é amor, é amor. Longe, perto, desesperam muitos que amor esperam na sua dor, sua dor. Não se perderá, grão
Hoje a Hora Luterana terá participação especial da Fátima Pitan, que também participou do curso de liturgia. Eu sou Fátima, faço parte do grupo da liturgia e estou aqui para fazer a leitura da parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Jesus usou comparações para ensinar muitas coisas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte, pedra, onde não tinha terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. E quando o sol apareceu, queimou as plantas, que secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus disse ainda: se vocês têm ouvidos, ouçam. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Toda palavra é um anseio de comunicar, E toda fala é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. todo tijolo é um anseio de edificar, E toda obra é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Jesus faz uma grande comparação à semente e o homem, como se fossem pessoas que ouvem, mas não entendem o que quer dizer. Qual é o significado da semente? Caiu em alguns lugares e não produtivo. Então é como se nós não entender a boa palavra que o apóstolo Mateus escreveu. Por isso devemos entender que a palavra de Deus deve ser ótima semente para que nos falar e pregar a quem precisar, para que as pessoas possam cultivar sua mente para dar bons frutos, que nós devemos ser bons semeadores da palavra de Deus. Nosso Pai Eterno possa nos dar bons entendimentos para que nós, seus filhos, possamos semear a nossa semente com a palavra que possam cultivar em seus corações. Amém. Semente caiu nesse solo, selou seu destino, o Verbo se fez nosso irmão. Chegou cá na terra no colo de um vento divino, mostrou o que é doação. Semente que morre, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação.
cresceu e das flores nascerão os frutos, o amor entre nós semeou. Mas não escapou dos horrores de homens tão brutos, e a planta em silêncio tombou. Semente que move, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que move, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Terceira manhã gloriosa, brotou novamente a planta em divina ação. E hoje já bem mais vistosa, a frágil semente ainda é seu forte refrão. Semente que move, que brota então, da uva ao vinho, do trigo ao pão, e destes a fé e a esperança, na festa da ressurreição. Semente que move, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Tivemos uma semana de muito frio e o frio nos faz querer tomar sopa, e tomar sopa me fez lembrar de uma pequena história que eu gostaria de trazer para vocês. A pedra de fazer sopa. Num pequeno povoado, uma mulher teve uma grande surpresa ao ver que havia à sua porta um estranho, mas corretamente vestido, que lhe pedia algo para comer. Sinto muito, disse ela, mas nesse momento não tenho nada em casa. Não se preocupe, disse amavelmente o estranho. Tenho uma pedra de sopa na minha bolsa. Se você me permitisse colocá-la numa panela de água fervendo, eu faria a mais significativa sopa do mundo. Consiga uma panela bem grande, por favor. A mulher não se conteve em sua curiosidade, pôs a panela no fogo e foi contar o segredo da pedra às suas vizinhas. Quando a água começou a ferver, todos os vizinhos haviam se reunido para ver aquele estranho e sua pedra de sopa. O estranho deixou então cair a pedra na água. Logo provou uma colherada com verdadeira satisfação e exclamou: deliciosa! A única coisa que falta são umas batatas. Eu tenho algumas batatas na minha cozinha, gritou uma mulher. Em poucos minutos, ela estava de volta com uma grande bacia de batatas descascadas, que foram direto para a sopa. O estranho voltou a provar a porção. Excelente! Então acrescentou pensativamente: se tivéssemos um pouco de carne, faríamos um prato mais apetitoso. Outra dona de casa saiu voando e voltou com um pedaço de carne, que o estranho aceitou cortesmente, colocando-o na sopa. Quando voltou a provar o caldo, ficou por uns instantes olhando o vazio e disse: ah, que saboroso! Se tivéssemos umas verduras, seria perfeito. Absolutamente perfeito. Uma das vizinhas foi correndo até a sua casa e voltou com uma cesta cheia de cebolas e cenouras. Depois de introduzir as verduras na sopa, o estranho provou novamente a sopa e com um tom autoritário disse: o sal! Aqui tem, disse a dona da casa. A seguir, outra ordem: pratos para todo mundo. As pessoas se apressaram para ir às suas casas buscar os pratos. Alguns regressaram trazendo ainda pão e frutas.
Logo todos se sentaram para desfrutar da esplêndida comida, enquanto o estranho falava de suas muitas receitas de sopa. Todos se sentiam estranhamente felizes enquanto riam, conversavam e compartilhavam pela primeira vez sua comida. Em meio ao alvoroço, o estranho foi embora silenciosamente, deixando atrás de si a milagrosa pedra de sopa, que eles poderiam usar sempre que quisessem fazer a mais deliciosa sopa do mundo. Que esta fábula também possa nos servir para nos organizarmos também na generosidade, no sentido de compartilhar amor, esperança, comida e tudo o que Deus espera que façamos. Amém. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia,
sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Trago agora os avisos e comunicações de nossa paróquia. Hoje, dia 27, não temos agenda, não temos nada previsto em nosso calendário. Amanhã, dia 28, teremos culto às 9 horas aqui em Parobé. Esse culto será com Santa Ceia, aniversariantes e culto infantil. E será celebrado, então, pela equipe de liturgia e também a formatura, então, do pessoal que fez o curso, então a formatura da equipe de liturgia. Amanhã, então, 9 horas, culto com Santa Ceia aqui em Parobé. Na segunda-feira, dia 29, teremos assistência social aqui em Parobé. No dia 1º de julho, quarta-feira, oase com estudo bíblico aqui em Parobé. E às 19 horas, presbitério da comunidade. Na quinta-feira, às 14 horas, encontro das multiplicadoras da saúde aqui em Parobé. E 19 horas, ensaio do coro. No próximo final de semana, dia 4 de julho, teremos formação sinodal de liderança, segunda etapa, no Sino do Nordeste Gaúcho. E às 10 horas, ensino confirmatório, e às 14 horas, culto infantil. E 19 horas, culto com Santa Ceia aqui em Parobé. Também no próximo domingo, dia 5, às 8 horas e 30 minutos, culto com Santa Ceia em Entrepelado, e às 10 horas, culto de ação de graças em Fazenda Fialho. E às 19 horas, então, encontro de casais aqui em Parobé. Também gostaria de convidar a todos para o culto de ação de graças, que será celebrado dia 12 de julho, às 10 horas, aqui na comunidade Martin Luther, com almoço logo após e demais festejos. Então, 12 de julho, 10 horas, culto festivo de ação de graças e com jubileu de confirmação. Ao meio-dia, almoço e pela parte da tarde, demais festejos. Venha participar conosco desse dia festivo de gratidão, de ação de graças. Sempre ele será.
Também trago os aniversariantes do dia 27 ao 30 de junho. Hoje, dia 27, estão de aniversário Caroline Miller-Jung, Edson Hundsfleisch, Hernani Pedro Brocker, Mariane Cristina Bernardes e Tainara Elisandra Petri. Já no dia 28 estarão de aniversário André Agenor Becker e Suzete Iracema Brocker. No dia 29 estarão de aniversário Catiana Cleman Marchiori e Valíria Falavena. E no dia 30 de junho estarão de aniversário Carla Luiza Spingler e Felipe Hartz. Parabéns aos aniversariantes, que Deus conceda as mais ricas bênçãos e recebam o forte e grande abraço de toda a família luterana. Convido para que juntos possamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, hoje e para todo sempre. Amém. E que possamos nos encontrar na Hora Luterana no próximo sábado. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam